Não sei se você está assistindo pela manhã, pela tarde, mas aqui a gente está fazendo a gravação à noite. Está conosco o presbítero Damião e sua esposa, que está nos dando a honra da visita e da conversa amistosa aqui no nosso podcast. Que Deus abençoe a vida deles. Você que está nos assistindo, fica conosco até o final e você vai saber se fé e religião, ou se fé e ciência andam juntos. Damião, se apresenta para o pessoal em nome de Jesus. Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Damião André, sou presbítero da Igreja Assembleia de Deus Missão e temos por pastor presidente nosso pastor Zé Carlos de Lima. Um abraço para o nosso pastor, que Deus abençoe a todos os obreiros da igreja. Enfim, estamos aqui para bater um papo de Bíblia, né, com o nosso querido amigo pastor Fernando Marinho, o qual tenho uma estima muito grande por a vida dele e por toda a sua família. Que Deus abençoe ele. Glória a Deus, também está conosco a esposa dele. Se apresenta, irmã, em nome de Jesus. Eu sou Andréia Hortêncio, esposa do presbítero Damião André, e servimos juntos para a glória de Deus. É isso. Glória a Deus, aleluia. Então, irmão, para começar, né, a conversa como a gente sempre faz, quem é Damião André? Então, Damião André é um ex-viciado em drogas, né, o qual passou 10 anos no mundo do crack. Glória. O qual passou por um processo muito doloroso, ao qual minha mãe é testemunha, de dia e noite chorar, mesmo com sua fé centrada de uma maneira ao qual eu não posso nem dizer que seja errônea, mas buscou a Deus da maneira que ela entendeu e aprendeu pelos seus antepassados, e aí rogava a Deus toda noite para que Deus tivesse um encontro comigo. Eu me lembro que muitas noites, como um dia como hoje, né, uma noite como essa, chuvosa, eu estava para cima e para baixo, descalço, sem camisa, batendo todas as biqueiras, procurando comprar uma pedra de crack, e muitas das vezes sendo humilhado, sendo deixado para trás, até mesmo por aquelas pessoas que outrora, antes de eu me viciar, bater nas minhas costas, dizer que eu era amigo, que estava comigo, que fechava, enfim. Mas Deus chegou, fez o milagre, e pela graça de Jesus, eu estou aqui nesta noite para bater esse papo de Bíblia com o nosso amigo Fernando Marinho. Glória a Deus, aleluia. Então, povo de Deus, a gente estamos aqui para falar um pouco mais sobre a Bíblia Sagrada, como a gente sempre faz toda semana, e você já está acostumado com a gente. Estamos aí na tua telinha aí, na tua telona, não sei onde você está assistindo, tá certo? Mas antes de mais nada, deixa teu like, se inscreve, compartilha, deixa teu comentário e nos ajuda a crescer esse canal. Para você que está nos acompanhando aqui, o QR Code está aqui em cima, para quem quer ajudar o canal a crescer, nos ajude e que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Se você quer nos enviar alguma coisa para botar nesse cenário, como você está vendo aí que o cenário mudou, estava em outro local. Se você quiser botar aqui, ajudar aqui, mandar aqui, doar uma, como é que se diz, uma decoração para a gente pôr aqui, aí a gente vai colocar e colocar o nome do seguidor que fez tal doação. Amém, povo de Deus? Então, Deus abençoe vocês, fica conosco até o final do vídeo e você vai se surpreender com o que temos para te oferecer nesse momento. Amém, povo de Deus? Deus abençoe vocês, fica conosco. Vamos lá, Damião. Solta o texto e vamos para a conversa em nome de Jesus. Então, nessa noite a gente está querendo aqui, vamos, né, discorrer sobre um texto, um assunto bastante interessante e polêmico. Até mesmo porque polêmico. Porque nós não vemos isso acontecer diariamente, mensalmente, anualmente, né? E durante algumas décadas, né, nós não temos visto isto acontecer, que é a manifestação do poder milagroso de Deus. Existe sim alguns charlatães da fé que pagam a pessoas para dizer que foram curadas, para poder enganar os seus seguidores. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Jesus, no capítulo 14 do Evangelho de São João, ele vai dizer assim, no verso 12, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também farás as obras que eu faço, e fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. O outro texto está em Marcos, capítulo 16, verso número 17, onde Jesus ele diz explicitamente dizendo assim, olha, quem crê e for batizado, os sinais seguirão aos que crê. Eles porão a mão nos enfermos, ficarão curados, falarão em novas línguas, expulsarão demônios,
E se beberem alguma coisa mortífera, nenhum dano fará. Pisarão em cobras e escorpiões. Nesses dois textos a gente vai estar esmiuçando ele, conforme em outros textos da Bíblia, para apoiá-lo, para que depois não fique dizendo, criaram doutrina em cima de um só versículo. Mas nós vamos estar andando dentro da palavra de Deus e fique conosco para que Deus também possa abençoar a tua vida. Porque a gente se debruçar em cima de embasamento, né, Damião? Isso. Porque tudo aquilo que a gente fala referente à Bíblia Sagrada tem que ter um embasamento bíblico para poder a gente não cair em contradição ou em heresia referente a alguma argumentação, não é isso? Isso. Porque a Bíblia em si ela tem que ser tratada, trabalhada com o máximo de respeito e também com o melhor embasamento que possível for a gente poder trazer, não é isso? Positivo. É por isso que eu trouxe esses dois textos que tem me chamado bastante atenção ao longo de muitos dias, que é a condição... E são bonitos os textos, viu? Que é a condição que nós nos encontramos e de como esses textos nos chamam a atenção, pois a fala não é minha. A fala não é do pastor Zé Carlos, a fala não é do pastor José Ailton, né? Que são grandes homens de Deus. A presidência da tua a igreja. priori, isso. Mas é do próprio Filho de Deus, o Verbo encarnado que se fez carne, habitou entre nós, veio trazer a salvação. Aquele que crê. Isso, ele diz, aquele que crê em mim. Então, falando de crer, não é o crer superficial, né, Damião? Trata-se daquele crer, vamos dizer assim, mais profundo, mais espiritual, certo? Isso, ou seja, esse crer que Jesus usa aqui, o apóstolo São João, ele escreve na língua grega, esse crer no grego é pisteol, que não é um crer estático. Sim. Ele é um crer progressivo, mas também um crer aonde fala de submissão, aonde fala de reconhecimento, aonde fala de necessidade constante. Sim. Daquilo que se crê. Ou seja, e aqui também fala de estar firmado e ter Jesus como o centro da vida. Sim. Né? Então esse crer ele vai muito mais além do que muitos hoje acreditam, porque existem dois tipos de crer. Existe o crer salvífico, aonde você crê para a salvação, e isso você não precisa operar obras ou fazer obra nenhuma, porque isto aí é uma dádiva de Deus, ao qual diz Paulo em Efésios capítulo 2, verso 8. A salvação não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se gabe. Ou seja, é graça, é Deus concedendo ao ser humano que estava caído, como diz Romanos 5:8, que Deus provou seu amor, ao qual estando nós mortos nos nossos pecados, e nós sendo ainda pecador, Cristo morreu ao seu tempo por nós. Então, Deus não exigiu que você fizesse nada para lhe salvar. Sim. Mas depois de você estar sendo agregado ao corpo de Cristo e ser salvo, agora Deus exige de você uma fé ao qual se posiciona para fazer aquilo que Deus já determinou que você faça, que é as obras que o Filho assim disse que nós faríamos. Como você falou sobre o pisteon do grego, eu até no outro vídeo tinha dito, a Damião a gente falou, eu escrevi algo sobre o pisteon, e também tem outra palavra gregazinha que chama-se meison, que tem a mesma linha e significa a mais milagrosa. Então o crer também está em coisa mais milagrosa do que aquilo que a gente está acostumado a ver. Eu acredito assim porque quando você coloca a relação das duas palavras, você vê, é como fosse assim, Damião. Eu creio que Deus vai fazer um milagre, certo? Que milagre é esse? Um milagre em que Deus vai me dar uma condição para mim pagar uma conta, vamos dizer uma coisa básica, entendeu? Sim. Mas algo mais milagroso seria o quê? Ressuscitar um morto. Isso é chamado na teologia como... Aí isso aí se insere dentro do meison. Isso que se chama, nós podemos observar. tipo, sinônimo é um sinônimo do pisteu, entendeu? Isso, porque assim, tem os sinais e os milagres miraculosos. Sim. Esse missão ele entra na palavra miraculosa. Miraculoso, sim. Que são os milagres miraculosos. Qual é a diferença? Qual é a diferença de um sinal para um milagre miraculoso? Imagina aí, você vê na tua frente o cara se levantar do caixão depois de uma oração. Isso é um sinal miraculoso. Miraculoso. Porque não é normal encontrar um negócio isso, disso, é algo anormal. É anormal. Tudo que é anormal, só quem pode fazer é Deus. É só Deus. Mas veja que dentro desta passagem, o apóstolo
diz que Jesus foi claramente dizer, quem crê fará as mesmas obras que eu. Então ele fará tanto um milagre, né, que é algo comum do dia a dia, ou seja, botar a mão no enfermo e ficar curado, que era algo que na época já existia, né? Sim. Já existia alguém com autoridade espiritual. O próprio texto do Antigo Testamento mostra isso, que homens como Elias, homens como Eliseu. Agora, né? Damião, me diz uma coisa, por que isso não acontece hoje? Aí nós podemos observar Tem uma coisa. interrogação em cima disso aí, porque está complicado, né, Damião? Aí o que acontece? Veja que no texto seguinte, do capítulo 15, verso 7, a minha esposa até leu aqui, né, que diz assim, se minha palavra estiverdes em vós e Sim. vós estiverdes em mim, pedireis qualquer coisa Em meu nome, e será feito. certo. Veja, quem disse é Jesus, Jesus não mente. Existe uma coisa nas escrituras que diz assim, que nada é impossível para Deus. Mas a Bíblia também diz que é impossível que Deus minta. Então veja, tem coisa... E que se arrependa, né? Isso. Só que a questão é, Eu Deus tô não falando mente. isso, Damião, porque tá junto as duas. Deus não mente. Então se Jesus disse que se minha palavra estiver em vós, esse verbo estar, ele é presente constante. Sim. Então o que acontece? Ela não só veio a vós, Sim. ela deve estar em vós, impregnada. Só que muitas das vezes a palavra ela está sendo abafada, ela está sendo deixada para trás, ela está deixada em segundo plano. Nós podemos ver isso quando o próprio apóstolo Tiago fala no capítulo 1, verso de número 18, 19 e o verso 21, que é o mais Certo. específico, onde ele diz assim, ó, receba com mansidão a palavra em voz injetada. Veja que ele fala, com mansidão. Esse termo com mansidão é que nós podemos ter atos agressivos contra a própria palavra de Deus. Por quê? Porque nós temos atos agressivos. Às vezes alguém corrige eu e você. E às vezes a gente não gosta da correção e a gente parte para o quê? Para a agressão. Ou a gente... Agressão essa que pode ser física, verbal ou até mesmo, vamos dizer assim, indiretamente, né? Isso, ou seja, então, quando a palavra tenta corrigir você, você é agressiva com ela. Você não recebe ela com mansidão. E ela, estando em você, diz o apóstolo Tiago, que ela é e produzirá salvação para a tua alma. Olha, veja, é a palavra quem vai produzir salvação para a tua alma, porque ela pode salvar tua alma. Salvar de quê? Do inferno. Jesus vai dizer que não temos o homem que mata o corpo, mas nada pode fazer com a alma. Isso já está dizendo assim, ó, não temos aquele que tem a capacidade de ferir teu corpo, ou seja, certo. A matéria, né? Certo. A matéria. Mas não tem poder de decidir o destino final da tua alma. Ou seja, mas tema a mim, porque eu tanto tenho o poder de matar a matéria, como tenho o poder de decidir o destino final da Ou tua seja, alma. condenar. Isso, ou seja, é alguém que tem um poder de decidir o destino. Então, Seja ele para a vida eterna com Deus, seja ele para a vida eterna sem Deus. a condenação, conforme o texto se explicita na hora que você cita ele, estaria ligada a quê, Damião? Do termo de Tiago, Sim, a condenação eterna. a condenação eterna. Mas isso aí vem derivado a quê? Só para as pessoas lá entenderem. De você obedecer a palavra de Deus e você se submeter a essa palavra. Mas se você não se submete... Você é condenado a ela. Então, peraí. Você é condenado por ela Isso. e não a ela. Não, Né? Isso é diferente. Aí o que acontece? Então, se eu não me submeto à palavra de Deus, automaticamente eu levarei uma condenação eterna. E isso, porque lá em João, capítulo de número 12, verso 47, 48, Jesus vai dizer assim, aqueles que não me recebem e não recebem a minha palavra, eu não os julgo. A minha palavra os julgará. Só que Jesus está fazendo um trocadilho de palavras. Por quê? Em João capítulo 1, e verso de número 1, diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo é Deus. O verbo é palavra. O verbo é a palavra em ação que entrou nesse mundo. E ali o verbo significa logos, que para os gregos era o ser que deu estrutura ao universo e à existência de todas as coisas. Damião, me diz uma coisa. Assim, já que você falou referente ao verbo, entendeu? E o assunto já tomou Uma dimensão. uma proporção maior. Damião, me diz uma coisa. Jesus é Deus?
Segundo o Evangelho de São João, Jesus é Deus. Ele não é um Deus, ele é Deus. Porque ele tem a mesma essência do Pai, a mesma consubstância do Pai. A questão é que no hebraico, o Dabá é a palavra em movimento criadora. É Dabá. Isso, é o Dabá. Só que no grego é o Logos, Certo. que traz a existência do universo, Certo. como um ser que estrutura e que dá sentido. O que é que Jesus está falando? Jesus é aquele ser que é a própria palavra que criou todas as coisas, que ele disse, no princípio criou Deus, os céus e a terra. João pega esse mesmo princípio para dizer agora, ó, esse mesmo Deus que criou o universo, ele agora vai mostrar com sentido para que esse universo foi criado. Damião, assim, tudo bem, eu concordo com você, do que você falou. Porém, assim, quando Jesus vai se batizar, o que é que Deus fala quando Jesus está saindo das águas? Eis aí o meu filho muito amado, ao qual dá muita alegria, ou compraz no meu coração. Então Jesus é filho aí. Na verdade, Jesus como homem, ele é filho porque ele representa a raça humana. Assim como Adão representa a raça humana caída, Jesus representa a raça humana que está em pé diante do Pai. Então você acredita Mas que mesmo... Jesus é o segundo Adão? Não, não é isso. Ele não só acredita como a Bíblia fala isso. A Bíblia fala que o pecado entrou no mundo por forma de um homem, mas também saiu do mundo por forma de um homem. Ou seja, o primeiro Adão era terrâneo, o segundo é do céu. Damião, você falou uma coisa aí interessante, porque aonde foi que foi refeita a aliança com o homem? Aonde foi? Vou falar bem explicado. Aonde foi que foi refeita a aliança com o homem aqui na Terra? Na cruz. Não, mais para frente. Na ressurreição. Aonde Jesus aparece? No chamado jardim. Jardim. Aonde foi quebrada a primeira aliança? No jardim. Aonde Jesus aparece? Não. Não. Aonde Jesus aparece? No jardim. Então Jesus está dizendo o quê? A primeira aliança foi quebrada No jardim. com o homem. E eu, como homem, estou renovando a aliança dentro do jardim. Mas aí tem Olha que coisa forte. meu tem irmão. uma coisa interessante. O texto E a própria Maria vai dizer assim: eis que eu escuto a voz como de um... jardineiro, que é um hortaleiro. Ali, veja, mas Quem era que descia para falar com Adão no jardim? o próprio Deus. Então Deus era o dono do quê? Do jardim. Então eu posso chamar ele de jardineiro. Mas aí entendamos. Na pergunta Glória. que você fez, o sepulcro ficava no jardim? Dentro do Getsemane. Não. Não, perdão, o Getsemane era... Foi mal, gente. O Getsemane foi onde Jesus foi orar. Isso. Lá no Monte das Oliveiras, Entenda, o da que prensa de acontece? óleo, perdão. Quando nós olhamos para esse texto que você falou, que Marta ou Maria Madalena, ele vai até lá o sepulcro era de José de Arimateia. Sim, Um dos senador. Um dos senadores. Sepulcro O novo. que acontece? Quando a gente vai no cemitério hoje, normalmente tem alguém que cuida das covas, ou das tumbas, ou dos sepulcros, ou dos mausoléus. Mas fala que quem Maria ouve, ela fala específico. Sim, Eu ouço a voz como a de um... jardineiro. Mas se você chegar hoje no cemitério, ou amanhã, amanhã de manhã, se a gente for no cemitério, vai ter alguém tomando conta de uma cova, e nessa cova vai ter algumas flores. Aquela pessoa faz um papel de quê? Mas o nome dele não é jardineiro. É o A quê? pessoa que cuida do túmulo é o mesmo coveiro. É coveiro ou... Sim, mas o coveiro, o jardineiro da época, Não. se você prestar atenção, Jardineiro é uma coisa, Mas- coveiro é outra. voltando para o que a gente estava falando. Não, Entendeu? tudo bem, Damião, porque a gente falou disso aqui por Isso. conta do princípio era o verbo, tá, Porque gente? na verdade... E eu perguntei se Jesus era Deus. Isso. Na verdade, a aliança ela é renovada pelo sangue na cruz. Então, na ressurreição, Jesus ele marca o processo da esperança. Que ele ressuscita, dando esperança que todos também ressuscitarão. Mas voltando aqui para o que o Fernando falou, Sim. olha só. Hoje em dia, Jesus diz, se minha palavra estiver em vós, vós estiver em mim. Quando a palavra está em nós, e Jesus diz, tudo que você quiser, pode pedir. Só que esse tudo não dá vazão para tudo aquilo que eu quero, que esteja dentro da minha vontade, mas tudo aquilo que está na vontade de Deus. E aí eu pergunto, uma noite chuvosa como essa, é da vontade de Deus que tenham viciados pelas ruas perambulando? Eu posso responder? Sim. Eu acredito, Damião, na minha humilde concepção, que
situações que ocorrem na vida do homem são referentes a escolhas erradas que o próprio homem tomou. Sim. Tendo em vista o texto em que Jesus está às portas e bate. Ok. Mas não entrando nele. Mas dizendo, Jesus está às portas e bate. Jesus só vai fazer o milagre se você abrir a porta para ele fazer. Sim. Entendeu? Então, quando tem situações ocorrendo no mundo, como mortes, drogados, mendigos, eu acredito que são consequências de atitudes erradas lá atrás que gerou uma consequência. Isso. Só que aí a pergunta, eu vou bem sincero e claro, Deus quer isso? Deus não quer, porém o homem optou por isso. Então, dentro dessa circunstância, a gente pode O observar ser humano que está passando por isso, ele optou por isso. Deus tanto não quer isso, que ele enviou seu filho para desfazer as obras do diabo. Olha só, entenda, dentro de um sistema onde o império governa, quem está dentro desse sistema, dominado por esse sistema, ele tem autonomia de tomar decisões sozinho? Pode falar. Não. Por isso que quando eu falo do texto aqui, Jesus de fará as maiores coisas do que eu fiz, nós vemos que existe uma opressão maligna, ao qual o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 2, se não me falha a memória, Sim. e versículo de número 17, 18 até o 19, ele vai dizer que Cristo veio para desfazer o império das trevas, ao qual tinha por poder o pecado. Ou seja, qual era o poder desse império? Qual era o poder desse império? Pecado. Pecado. E qual é o pecado? A desobediência. Só que E o salário do pecado é? a morte. Só que nesta condição, todos pecaram. Todos. E foram? Mas agora, Cristo veio apresentar a solução para isso. Mas para isso, o próprio Cristo tem que fazer desfazer as obras do diabo. Ele tem que destituir, destronar Satanás. O próprio texto diz que o príncipe deste século foi destronado, destituído. O próprio Jesus diz. E o príncipe deste século que é o diabo. Destituiu. Jesus é quem diz. Ele está no Getsemane, ele está dizendo, olha, vai chegar da hora, já vem aquele que vai me entregar, mas o príncipe desse século nenhum poder tem sobre mim. Eu acredito Porquanto ele já está destronado. Ou seja, ele diz assim, eu venci ele, acabou-se. Só que a condição é, eu venci ele. Estou agora dando autonomia para aqueles que estão em mim não tenham mais nenhuma eficácia sobre a vida dele. Aí vai entrar uma condição. Quem está no mundo, ele não está sobre Cristo. Ele ainda está sobre a influência do mal. Do maligno. E a influência do mal é o quê? Na mente. Porque aquilo que controla a tua mente, controla a tua vida. É assim, Damião, e o maligno, que é o nosso acusador, o nosso é o cara, é o promotor de acusação, ele sabe muito bem estudar o ser humano, né? Isso é um fato interessante, porque a própria palavra de Deus diz que o promotor caiu. Ou seja, o acusador dos nossos irmãos foi lançado por terra, ou seja, ele já perdeu, não tem como mais ele estar diante do Pai te acusando. Por quê? Interessante, Damião, que você falou, isso aí, realmente, você falou uma coisa que eu vejo em muitas igrejas, o pessoal pregando, dizendo que o diabo vai todo dia acusar você perante Deus. Na verdade, como é que eu já ele vi vai muito, acusar se ele já saiu? Você já ouviu ou não ouviu isso? Sim, sim. Então. Mas ele, veja, a Bíblia diz assim, o nosso acusador, que nos acusava dia e noite, foi destituído. Você vê no livro por conta do sacrifício. Isso, você vê no livro de Zacarias que o sacerdote chamado de Zorobabel, sim, ele vai ter seu turbante, e o turbante é a mente, manchada. E o inimigo julgava ele. E tem um sacerdote chamado Josué, ao qual o inimigo todo dia julgava ele. Acusava diante de Deus. Só que o próprio Deus resolve limpar o quê? O turbante. Naquela época, que é a mente. Quando ele fala de turbante, isso aí é símbolo de autoridade para o povo da Arábia, viu? Viu, Damião? Os sheiks, os sultões usavam um turbante para mostrar qual é o tamanho do poderio dele e qual era a classe que ele regia lá dentro. Isso, e do mesmo jeito o sacerdote usava isso para mostrar a sua hierarquia. Já o sacerdote usava o peitoral de pedras. Sumo sacerdote usava isso. O sumo sacerdote... O sacerdote não usava só o turbante. Mas o sumo sacerdote usava o peitoral de pedras para mostrar qual era o tamanho e sua classe de autoridade.
Isso, o sumo sacerdote é que usava esse Isso, peitoral. o sumo sacerdote usava Ao o qual peitoral. era a estola sacerdotal. Então, E assim, usava duas pedrinhas chamadas Uri e Tumi, que está no livro de Isaías. para adivinhar. E o que acontece? Adivinhar fica feio, adivinhar não, pelo amor de Deus, vaza, adivinhar não. Mas a Bíblia diz isso aí, e lançarás adivinhações. São adivinho. Porque a expressão adivinho não quer dizer... porque quando a gente olha para outras coisas, É porque se eu for falar de vamos atos prosseguir. referente à mulher que estava possessa por espírito de adivinhação, aí fica difícil de combater a Sim. referência, entendeu? Mas aí, entende, existe uma diferença de um espírito possesso de adivinhação e que mesmo dentro do espírito possesso ela falava a verdade. Mas esse é outro assunto. Então o que acontece? Vamos lá. Cristo veio para desfazer as obras do diabo. E também, depois de desfazer, ele comissionar aos seus discípulos, aos seus apóstolos, com esta mesma autoridade, a ponto da palavra de Deus dizer em Atos que, capítulo 10, verso 38, e andou Jesus por toda a região, curando e libertando todos os oprimidos de Satanás. Então nós sabemos que existe uma opressão maligna. E essa opressão maligna está em cada esquina da nossa cidade. Sim. Com jovens, seja em prostituição, seja no vício das drogas. E assim... Que é lastimável, né, Damião, um negócio desse. Muito. Enquanto uma hora dessa tem pessoas dormindo no edredom de quase R$500, tem pessoas que estão passando fome. Mas aí é outro assunto. É outra conversa. Então, o que acontece? Dentro dessa escolha, é muito fácil olhar e dizer assim, é porque fulano quer. Sim. Mas e diga, quem na realidade quer viver como escravo? Assim, Damião, quando eu afirmei, eu não falei de querer. Eu falei de consequências de atitudes mal pensadas, Sim. atitudes erradas, atitudes, vamos dizer assim, emocionadas, que levou a uma consequência triste. Mas aí entenda, quem está em Cristo tem uma mente iluminada. Quem não está em Cristo, a mente dele está obscurecida. Exatamente. Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Quem não está em Cristo, ele continua sendo incrédulo. Mas como assim ele é incrédulo? Se ele não conhece, ele é incrédulo porque, querendo ou não, ele tendo conhecimento da palavra ou não, a palavra de Deus diz, que o apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo de número 1, que os gentios, por natureza, conheciam a Deus por todas as coisas que foram criadas. Sim. É inadmissível que você olhe para os céus e não veja que existe um Deus que criou o céu. É inadmissível que você olhe para essa chuva que está caindo e você não saiba que existe um ser criador que está concedendo chuva na terra. Então isso já passa a ser mais do que irracional. Mas não, tudo bem, Damião. Mas assim, se você for olhar pela física e pela ciência, a chuva não é nada mais, nada menos do que uma, vamos dizer assim, a praia, entendeu? Evapora, a nuvem carrega, a nuvem carregada sobe e solta a água. Isso aí é um fenômeno natural. É, fenômenos naturais. Só que aí entenda. Mas é para os naturais, entendeu dessa forma. Para os naturais. Pronto, então vamos lá. Para os naturais Sim. entenderem assim. Mas aí vamos explicar para os naturais. Quem foi que fez o mar? O próprio Deus. Então ele dá ordem. Só existe o vapor do mar porque o próprio Deus quis o mar existisse para ter o Exatamente. vapor. Exato. Correto? Correto. Quem foi que fez a nuvem? O próprio Cristo. Então só existe o vapor que carrega a nuvem porque Deus quis a nuvem. Lá em Gênesis fala, né? Lá em Gênesis capítulo 1 em diante vai dizer como foi a criação feita pela mão do poderoso. Então assim, esse mesmo Deus que criou todas as coisas, agora ele estava concedendo poder a seus discípulos. Para que seus discípulos dessem continuidade à sua obra. Não é que os discípulos seriam maior do que o mestre. Sim. Mas que eles dariam continuidade, porque o mestre veio com uma função. Qual a função? Eu vou pagar os vossos pecados. Sim. Eu vou fazer o que ninguém da raça humana tem condição de fazer. Por quê? Porque vocês não são perfeitos, eu sou perfeito. Eu sou o próprio Deus e só o próprio Deus poderia resgatar a raça humana. Certo. Então, Jesus vai dizer, se creres, Verás. também ele fala com Marta isso, e né, se creres, verás a glória de Deus. E aqui ele vai dizer uma coisa, se creres, farás as mesmas coisas que eu fiz. Me pergunta, em capítulo 11, Jesus ressuscitou Lázaro? Ele deu a ordem. Lázaro, vem para fora. Em Atos dos Apóstolos, Pedro ressuscitou Tabita, ou Tabita. Tabita. Então Pedro fez a mesma coisa que Jesus fez, Sim. ressuscitando.
Dando ordem, porque O a apóstolo- ele foi dado. Isso. Mas por quê? Porque ele creu. Mas assim, E esse crer aqui, veja que tem duas esferas, como eu já falei, o crer salvífico, que é o mesmo crer que ele fala no capítulo 3, assim, crer no Senhor Jesus e ser desbatizado. É o crer para a salvação. Damião, E o crer para a operação de milagre. vamos lá. Você crê nessa palavra? Você, Igual- tô igual? falando você. Se creres, farás obras maiores do que eu. Sim. Por exemplo, se você vê agora uma pessoa que está morta ali, Sim. se você levanta, ele vai levantar? A condição não é da pessoa de quem eu creio, a condição é de mim. Não, Que não você acabou estou- de dizer que crê. Sim, mas o crer aqui é onde a gente vai explicar. Esse crer que Jesus quer, eu comecei dizendo. Aí entenda. Não, mas todo aquele que crê e for batizado, entendeu? Será Fará. salvo. Não, mas aqui também ele fala, se você crer, fará obras maiores do que a mim. Ou ele só disse isso para os discípulos? Não, para todos que creem. Então, se eu creio, por que eu não consigo ressuscitar? Porque você não vive como os discípulos. Vive? Aí você novamente está colocando inteirando. Hoje em dia, nós podemos nos considerar que vivemos como os apóstolos viveram. Não. Então você não vai fazer o que eles fizeram. Então, porque eu tenho que segui-la? Não, Por quê? não, peraí. Porque eu tenho que seguir esse parâmetro. Porque você tem que seguir o padrão que Jesus quer e não o Não, padrão eu que você sei quer. que eu tenho que seguir o padrão que Jesus quer. Mas o padrão que Jesus está me dando, no momento em que você afirma que toda essa palavra foi para todos, e eu não consigo ressuscitar morto, então eu estou fora dela. Porque você não segue o padrão. Então se eu não sigo qual o padrão, são- se eu não sigo o padrão, E se eu não- não sigo o padrão, vamos dizer, já que você está falando assim, se eu não sigo esse padrão, então eu não tenho salvação. Porque para ter salvação tem que seguir um padrão. Não. Porque existe o crer salvífico e o crer, que é o pisteô, para a operação de milagres. Certo. Esse pisteô é um crer, que não é um crer estático. É um crer ao qual você renuncia sua vontade. Aí eu lhe pergunto. Não, mas aqui, não, tudo bem. Vamos lá. Mas aqui você falou de miraculoso, Sim. de milagres Sim. grandes. Então, se eu creio, Sim, você crê, sim, ela crê, mas se você nós três chegar ali, sim. tiver 3 caixões e a gente mandar ele levantar, ele vai levantar? Não, por quê? Mas você não crê? Não, mas não é o crer que você está vendo aí. Você está limitando o crer. Não, como é que eu estou limitando? Se eu estou jogando o crer não. Não é só jogar o Não. crer. Se eu, Vamos lá. peraí, Dama, quando eu estou falando de jogar o crer, é que eu estou botando o crer no significado inteiro da palavra. Olha Se só. crer, fará obras maiores. Sim, mas e tem um quê? Eu estou botando realmente o crer no tamanho que Jesus disse que ele é. Ah, você está botando, você não está vivendo. É diferente, irmão. É diferente. É porque às vezes a gente crê. Então, Entende? É então diferente. você também, eu, Nós você, tudinho estamos não fora- vivemos? Não vivemos. Não. Esse é o fato. E se vive, e porque, rapaz, então tá complicado. Se a Mas gente tá. não vive, Mas tá. e como a gente vai receber? Se eu tenho que viver Sim. integralmente aquilo que Deus está falando, referente, como você afirmou. Sim. Aí é onde está. É a alta abnegação de uma vida. Sim, mas a autoabnegação não me traz salvação. Não, mas Não, aí mas você está não. levando para o lado da salvação. Existe um Só tá crer bom. salvífico Só tá e um bom. crer para a operação de milagres. Aí, então, a irmã falou só para as obras. Isso. Então, aí quer dizer... Que é tão tal que tem pessoas que no final vai dizer que fizeram esses tipos de milagres. E eles creram apenas para fazê-los, mas não para ser salvos. Então eu sou salvo pelas obras? Não, Não. não. Sou salvo pela Mas o graça. salvo faz as obras de Deus, né? Sim, concordo. Mas eu sou salvo pela graça ou pelas obras? Pela graça. Pela graça. Mas Pode todo continuar, salvo tem obras. Olha só. Tiago. que Se não vai, vai me ajudar lá em cima. Não, isso aqui não é. Entenda. Isso aqui. Porque seria como Não eu é tocar porque- trombeta como um fariseu é um fariseu. Nesse caso não é questão de ajuda lá. É porque assim, todo salvo, ele tem obras. É como, por exemplo, dentro da sua casa, tem suas filhas. Porque elas são suas filhas, tem regras na sua casa. Sim. E por ela ser filha, Para ela tem poder que manter a determinar- organização da casa. Exatamente. Entendeu? Certo. Então, da mesma forma, todo salvo deve ter obras, né? Mas, Lógico que a tudo gente sabe bem. que nem todos fazem. Vamos lá. Dentro da minha, a senhora deu um exemplo. Dentro da minha casa existe regras
para poder ter uma boa convivência em comunidade. Isso. Porque a partir do momento que eu tenho mais de 2 pessoas dentro de uma casa, eu estou em comunidade. Isso. Entendeu? E na minha comunidade é preciso cumprir algumas regras para poder viver. Isso. Então, a Bíblia em si, quando diz assim, a salvação ela vem pela obediência, certo? Pela fé. E pela obediência. Não é Mas só fé que vai me levar pelo céu. Mas aí você primeiro tem fé, aí depois você vai, por meio dessa fé, ser obediente. Não. Né? Na verdade, não tem como você desassociar a fé da obediência. Se você crê, você obedece. Não, é Se você não crê, você não obedece. Então, é isso que eu estou acabando de dizer. Então, eu tenho que ter o quê? Obediência, fé, porque acredito em Cristo e entreguei minha vida a Ele. E tenho que ter obediência para poder herdar o céu, sim ou não? Sim, Em quê? A obediência em quê? na palavra. Na palavra do Senhor. Na sua totalidade. Isso. Certo? Então, é isso que eu estou tentando Entendi. compreender e entender. Se o próprio Cristo disse que eu faço obras maiores e eu vou ali e eu não consigo ressuscitar um morto, tem alguma coisa errada. Sim. Sim, Mas isso não quer dizer que você não está salvo. é fato. Você entendeu? Por quê? Se para mim Porque ser o salvo eu apóstolo- preciso Não, você não obedecer. precisa- não é que você precisa obedecer. Você Obedecer precisa a só palavra. crer. Crer. Crer no Senhor. Será salvo. E só dá salvo, entenda. Não, A salvação entendo. não é. Entenda. A salvação não está em jogo em sentido de você fazer. crer no Senhor e será. Salvo. Acabou. Eu tô- O crer aqui. Mostra a obediência aí. Não, o crer aqui é o quê? É Mas você. não, obediência à palavra, você crê. Entenda. Mas não é só Olha obedecer só. no crer. É obedecer no viver a totalidade da Mas palavra. quem Sim, aí entra faz. agora o pisteon. Quem crê. Que aí já é um tipo de fé progressiva que vai fazer você o quê? Ter a condição de viver. Mas isso aí vai depender de quê? Da sua colocação na condição de Deus. Você entendeu Não, agora? peraí. A minha colocação na condição de Deus? Sim, como é essa condição? É você, por exemplo, deixar de fazer as suas vontades para fazer a vontade de Deus. Por exemplo, o apóstolo Pedro está lá pescando. Jesus disse assim, Pedro, me segue. Aí é tipo aquele negócio, nega a si mesmo. Ah, É o negar a si próprio. É. entendeu? Certo. Pedro, me Tudo segue. bem. Pedro, me segue. Certo. E ele seguiu, correto? Correto. Ele deixou tudo. Deixou tudo, família, tudo. Pronto. Só que a questão é, nesse deixar tudo, há uma alta abnegação da vida dele. Para viver os A vida de propósitos de Cristo. A viver a vida de Cristo. Então nós não estamos vivendo isso no século XXI. Isso é fato. Nós somos seres ocupados. Somos preocupados com comida, com bebê, com roupa, com calçado, com o que vai ter amanhã, com deixar de ter amanhã, se eu vou ter trabalho, se eu não vou ter trabalho. Então todas essas coisas vão preenchendo a nossa vida. Damião, só para a gente entender. O ser humano hoje ele tem uma direção de vida, certo? Sim. E essa direção de vida do ser humano, quando ele fica adulto, é poder viver na Terra. Para viver eu preciso de quê? Sustento, E da onde eu tiro meu sustento? o trabalho. E o próprio Cristo disse isso, que do seu suor tirarás seu sustento. Sim. Aí tem como eu pregar a abnegação do trabalho para poder me sustentar segundo a fé? Tem. Depende do que você quer produzir com o seu trabalho. Entende o que eu quero dizer? Em Mateus capítulo 6, e versículo de número 24 em diante, mas eu quero falar do 25, Jesus vai dizer assim, não estejais ansioso por coisa alguma. Sim, concordo. Esse ansioso por coisa alguma, e ele vai frisar o que é estas coisas. Olha, ele bota tudo, coisa alguma, aí ele bota tudo. Só que ele frisa o necessário, que é o que realmente a raça humana precisa para viver. Entende? Não preocupa o que vai comer, o que vai beber e o que vai vestir. O básico, a raça humana precisa do básico, entende? Mas o ser humano só come, bebe e veste? Sim. É para ser assim. É essencial. Era para ser assim, mas não é. Era ou não é Exatamente. para ser? É pra- Era não, é. Agora, Quando só eu que- falo, olha, quando eu entenda, falo entenda, era, porque olha, nenhum ser humano vive só isso. Entenda. Nem eu, nem você, nem a irmã, nem minha esposa, nenhum vive isso. Sim. Aí está a diferença de novo poder de Deus não Entendeu? operar na nossa vida. Por exemplo, você com certeza trabalha. Claro. Sim. Você trabalha porque precisa pagar suas devidas contas, Sim. que são obrigatórias para poder a gente ter Sim. o básico dentro de casa. Se você deixa o trabalho amanhã, você consegue pagar suas contas?
crendo em Deus. A gente passou 3 meses sem ter nem trabalho, ela está desempregada e eu também. Deus ajudou. Deus não nos É manteve. isso que eu quero que você fale. Porque, Então, o que Damião, acontece? teve momentos na minha vida em que teve situações que eu não tinha nem trabalho e minha esposa. E Deus proveu. Sim. Pela abnegação de querer fazer a obra do Senhor e a vontade de Deus. Sim. E um fato agora foi agora há pouco, em dezembro. Damião não tinha nada. Tu sabe o que é nada? Eu estava em casa. E as contas chegando. Eu disse, e agora, Jesus? De repente, liga para mim. Fernando, dá uma olhadinha na conta aí que caiu tanto. E eu fui lá, peguei, paguei as contas e ficou tudo em dia. Ou seja, Deus... Quando a gente se oferece para Deus, Deus não recompensa. Entenda, quando... Agora, só que tem pessoas, Damião, que não se contentam. abraçam com isso. Não se Pregam contentam. tanto referente a Cristo, mas não acreditam no Cristo que vive. Na verdade... Então, crer dessas pessoas é mentiroso. Na verdade, entenda só, as pessoas, eu sempre gosto de dizer isso, sabe? Toda criança, quando vier à Terra, ela só precisa de quê? Comida, bebida, é o básico. E a roupa. A criança. Jesus disse que aquele que não se fizer como uma criança não vai entrar no reino do céu. Exato. Porque a criança não se preocupa com o que vem amanhã, não. Ah, Exato. Mas eu sei que Jesus fala isso, não Isso é só mostra- nisso não, isso viu? mostra viver uma dependência de Deus. Ele entende? mostra também nisso aqui, ó. Não, mas entenda. E aqui dentro, ó. Sim, mas aí Porque é tem um- muito crente guardando rancor dentro da igreja referente a outras pessoas. Mas criança não guarda rancor. Exatamente. Então, É para deixar isso, ó. frisado que quando Cristo fala referente às crianças, ele não está falando somente na dependência. Ele está falando também do interior. Mas a criança é altamente dependente. Entenda o que eu estou lhe falando. Entende? Uma criança A não guarda depender, rancor. eu entendo sobre a dependência. Estou falando sobre a inocência e querer dizer assim, quando você bate uma criança agora, ela vem, te abraça e te beija. Porque dentro do coração dela não brotou o ódio. Depende da criança. Toda Não, criança é uma assim, criança Damião. Se Toda for uma criança é assim. adulta, tem que ser uma criança que já tá... Tá vendo essa daqui? Minha Você filha tá ali. entende? Ó, minha filha tá ali. Vamos ó. voltar pro texto. Minha filha tá ali. A Eu criança já que dei Jesus surra fala- nela, não surra de bater, de machucar, de cortar a carne dela, mas assim, uma chinelada, uma bronca, um negócio. Vem cá, meu amor, ela vem lá, me abraça, me beija, por respeito e por amor. Sim. Mas aí a criança Por quê? a criança que Jesus está falando com Nicodemos é uma criança que está recém-nascida. E como criança recém-nascida, ela precisa tremendamente do cuidado dos pais. Então, observe que o salmista diz assim, como uma criança desmamada sou eu nos braços do Senhor. O que é uma criança desmamada? Que já não precisa mais de leite. Mas deixa de ser criança de colo? Não, ela precisa ainda das suas assistências. E- Agora em uma nova fase. Isso, mas- Não a de braço. Entendeu agora? Sim. Então, o que acontece? Isso se chama uma dependência constante de Deus. Hum. Quando o Pisteon apresenta aí, que Jesus fala, ele está falando que você, assim como você tem uma dependência do oxigênio para viver, você tem que ter uma dependência constante e ter noções, ter raciocínio que você também depende de Cristo para estas coisas acontecerem. Só que acontece, quando a criança chega na Terra, a criança, enquanto é pequena, ela não tem necessidade de nada, ela não se preocupa com nada, ela não tem visão de nada, ela não vai estar preocupada se amanhã ela vai ter nada, vai ter comida, não. Isso aí quem tem que prover é os pais. Só que conforme ela vai o processo da vida crescendo, ela vai enxergando e tendo gosto pelas coisas, a ponto de ela se esquecer da maneira que ela veio a esse mundo. Como o próprio texto diz, o que trouxemos para o mundo e o que levaremos dele? Nada. Então nada desse mundo tem sentido. Era isso que Jesus estava mostrando. Qual o sentido dessa vida? Se não for fazer a vontade de Deus. Sim. Assim como Deus fez Adão para viver inconstante na vida, fazendo a vontade de Deus, e Adão pecou, e aí vai entrar o texto de que esse queixo homem que você falou, que isso daí, que quem está no mundo, que você diz assim, fez um erro errado. Foi um erro, né, que foi feito, mas aí a consequência do erro, a consequência do pecado de Adão. E aí Deus vai dizer de que esse queixo homem de estar vivendo uma hora dessa das drogas, o seu próprio pecado, o homem por causa do pecado, da rebelião de Adão, do pecado, ocasionou trazer todo o mal à terra. Então esse mal englobou e atingiu ao homem na sua mente, e atingindo na mente, governa a estrutura do homem, seja ela psicológica, seja ela emocional, seja ela física, de toda maneira.
Quando o Filho de Deus se manifesta, ele vem para desfazer tudo que o diabo fez, que é sustentar a pessoa num sistema que lhe oprime, que lhe escraviza e que lhe humilha diante até mesmo dele mesmo. Um sistema que lhe oprime e lhe escraviza. Isso. E isso aí eu posso falar sobre religião e igreja. Também, Entendeu? também, porque tem Igreja hoje estão oprimindo o cristão. Entenda? Não estão sendo usadas mais para libertar. Eu não trato de igreja, porque você quando fala de igreja... Eu englobo em geral. Não, mas quando você fala de igreja, você soa pesado, porque a igreja de Cristo não faz isso. Igreja é igreja. Denominação é denominação. Deixa eu deixar bem claro. Qual é a diferença da igreja e da denominação? Eu falo igreja, porque o pessoal que está aqui do outro lado, ele olha para um templo que fala, que prega, ele não tem o conhecimento que eu e você tem. Tá? Então o pessoal olha para isso e diz, aquilo é uma igreja. Pronto, então que o pessoal entenda que igreja no grego significa eclésia, tirado para fora, do Exato. Sistema ao qual falei ainda agora, o sistema opressivo, sistema maligno, sistema ditatório, sistema que impõe, sistema que toma, sistema que usurpa. Esse é o sistema do diabo. E Cristo nos tira para fora. Que está se englobando Agora dentro de denominação. Vem denominações com homens com um coração maligno e perverso. Exato. E com uma mente estruturada pelo diabo, que o diabo conhece a palavra aqui, ó, e bota seus ministros, muitas das vezes, para fazer a vontade dele. Porque ele disse, eu não vou ganhar no campo da questão de levar para as drogas. Mas aí a pessoa saiu da droga, eu posso pegar e botar ela no campo da palavra. Ela vai estar lá pensando que está servindo a Deus e, na verdade, no último dia será lançado no inferno. Então, peraí, um cara que vem das drogas, se o diabo for usar ele, ele vai ter que ser usuário dentro da igreja mesmo pregando a palavra. Não. Ele pode não ser mais usuário. Não, eu estou lhe falando segundo o exemplo que você deu. Não. Ele vai estar cativo de um sistema. Ele vai estar cativo de um sistema, mas sistema não da opressão que ele vivia antes. Agora deixa eu falar. Entendeu agora? Agora deixa eu Mas falar. agora o que acontece? Por ele deixar ser levado pelos seus véu prazer, por exemplo, o que é que Paulo fala? Que o Deus desse povo é o seu ventre. E Paulo diz, muitos farão comércio de vós. Outros têm a avareza. Ou seja, o cara por ser avarento, ele já está pecando. Por ele ser avarento, está depositando seu coração no dinheiro. E ele depositando o coração no dinheiro, ele vai fazer o que? Comércio das ovelhas do Senhor. E ele fazendo comércio das ovelhas do Senhor, ele está trabalhando para quem? Para Deus ou para o diabo? Tá trabalhando com o diabo, claro. Então pronto, mas ele está pregando a palavra de quem? De Deus. Está pregando a palavra de Deus, vamos dizer assim, encenando. Porque quem Isso. prega a palavra de Deus é transformado por ela. Isso. Entendeu? Mas nem sempre. Porque se você prestar atenção em João capítulo 8, verso número 44, o próprio Jesus diz assim, ei, vós tem por pai o diabo, porque é mentiroso, homicida e nunca se firmou na verdade. O que acontece? As pessoas não se firmam na verdade. Veja Jesus, se minha palavra estiverdes em vós e vós estiverdes em mim, então esse vós estiverdes em mim é firmado em mim. Como João capítulo 1 e verso 1, Jesus é o verbo, que é a carne, a própria palavra encarnada. Então se eu estou em Jesus, eu estou na palavra. E se eu estou firmado na palavra, eu não serei enganado. Porque a palavra não vai deixar que isso aconteça. Entendeu? Uhum. Mas quando eu estou firmado no que eu falei, que é a avareza, e a minha firmeza está onde? No dinheiro, que no começo aqui, quando a gente falou de capítulo 6 de Mateus, verso de número 25, não estejais inquietos ou ansiosos por coisa alguma, nem o que comer, vestir ou beber. No verso 24 já diz, ninguém pode servir a dois senhor, a Deus e ao dinheiro. Quando você tenta servir a Deus e ao dinheiro, você fala o quê? Você pega e divide o seu coração. Quando você divide seu coração, há uma fenda no meio. E tenha certeza que a sua carne vai pender mais para a obra da carne. O versículo que a gente embasou, Damião, a conversa da gente, a segunda parte vai falar assim: estes sinais seguirão aos que crê em meu nome. Sinais vem do grego semeion. Semeion significa bandeira ou marco oficial. O que é uma bandeira? O que é um marco? Não trata-se de obras miraculosas. Sinais seguirão aos que crê. Está falando de um marco, Sim. de uma bandeira. Quando eu falo de marco e de uma bandeira, é uma autenticidade referente a um local, a um povo, a um movimento. Sim. Certo? Quando eu levanto a bandeira, um marco, eu estou levantando algo que é
autêntico de alguma coisa. Sim. Então, o que é que acontece? Então, esse termo semeion vem do ot, que não é simplesmente um passe de mágica. A preposição ot não significa passe de mágica. Significa um marco, como Deus fez com Noé quando ele sai da arca. E foi que Deus marcou no céu com Noé. Sim. Um arco-íris. Sim. Então, eu começo a entender que os sinais seguirão como fez Cristo com Noé. E não trazendo os sinais miraculosos que o próprio Cristo fez na terra, tendo em vista que o versículo dá a entender que ele diz assim: se creres, farás obras maiores do que eu fiz. Leu o capítulo 16, verso 17. Diz o quê? De que qual De livro? Marcos. Marcos. Eu acabei de. Onde é que existe sinal se eu botar a mão no endemoniado e ele ser expulso? Não, mas aí o próprio Cristo diz em Lucas capítulo 10: eis que eu vos dou poder e autoridade. Sim, mas não é um sinal. Poder e autoridade. Sim, é delegado. Entendeu? Delegado. Poder e autoridade. Mas Para não é- pisar de serpentes e escorpiões e também expulsar Olha. espíritos imundos. Lê o texto. Marcos 16, verso 17. 16, 17. Vou tomar café. Toma café aí. Quanto eu acho aqui. Vou botar num copo grande para não... Achou? Achei. 16, 17. Seguida, estes sinais seguirão os que creres em meu nome. Expulsarão demônios. Opa. Expulsarão demônios. A gente está falando de miraculosos, como a gente estava conversando agora. Sim. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Então, depois de ter falado o Senhor com eles, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Coisa maravilhosa. Mas está falando de enfermos. Não, por aí, quem está enfermo está doente. Ok. Quem está endemoniado. Em que momento está dizendo aqui que a gente vai ressuscitar morto? A Bíblia. Isso. Ressuscitou, Ele não Paulo ressuscitou? ressuscitou. Hã? Pedro não ressuscitou um morto. Pedro E Paulo? e Jesus. Não, e Paulo. Pedro, Paulo e Jesus. Ok. Em que momento eu, ou você, ou quem seja desse século vindouro, a gente viu ressuscitando gente que morreu? Tem um, que eu me esqueci o nome dele agora, que ele, na sua caminhada de fé, Foi ele- comprovado isso foi sim, ele é um grande pregador. pela ciência que a pessoa estava morta? Sim, sim. Ele é um grande pregador e ele teve na sua caminhada de fé 10 ressurreições. Comprovados pela ciência Sim. como certidão de óbito que o homem História tinha da morrido. igreja, na história da igreja. Então o que acontece? Agora sim, tudo bem. Deus pode ter feito na vida dele, ressuscitado as pessoas. E por que hoje não acontece? Aqui você está falando de pessoas agora há pouco, né? Sim. Vamos dizer assim, de uma referência nova, que teve 10 ressurreições no seu histórico. Teve um que deve ter ressurreição, teve outro que estava pregando e diz assim, o espírito da morte está passando aqui, aí caiu um morto. O espírito da morte volta aqui, caiu outro. Viram? Na hora. E depois, quando ele fez o convite, 10 mil pessoas aceitou. Então, assim, são pessoas que eles... Agora, por que isso não acontece hoje? Porque existe a diferença que eu estou dizendo, é o que eu estou dizendo, é o A desprivar, a entrega. Você não entrega, você está Ainda entrega, dividido. a gente Está dividido. Não só, vamos dizer assim, eu acho Todos que nós estamos divididos. vai ser o mundo inteiro. Entendeu? praticamente. Só o que acontece? Aí o cara vai ficar triste. Mas porque- será O que possível, acontece, Damião? olha? Você vai ficar triste porque você não faz cura? se Porque você está trata salvo. disso. Só que a acontece imagina, se Deus te delega autoridade, está nas escrituras, peça qualquer coisa no meu nome. No meu nome, peça. Agora, para você pedir, você tem que estar na minha palavra. Para você pedir, você tem que estar na minha palavra e eu tenho que estar em você. Aí olha só o que é que Jesus faz. Um jogo de palavra. Se ele é o verbo encarnado e eu estou na palavra e a palavra está em mim, eu estou em Jesus e Jesus está em mim. Damião, eu entendo de uma forma diferente. Sabe por que isso não acontece hoje? Vou lhe explicar. Nas condições que as pessoas estão hoje, elas têm capacidades intelectuais
de continuar adorando a Deus se ver um homem fazendo isso? Um homem como eu e você. Leia para mim, Não. Leia para mim Atos, capítulo... Mas Não, naquela época ele já tinha essa E a mesma incapacidade, coisa, era a mesma porque coisa. eles- Leia Atos, capítulo 2, Eles verso se 41 e prostravam 43. diante dos apóstolos, achando que aqueles homens eram deuses. Atos 2, 41, 43 ao 43. Leia aí, por favor. Eu acredito que Deus deu uma parada que eu digo não é que Deus se limita nisso não, entendeu? Entenda, eu acredito que Deus olhou bem para a nação que existe hoje e disse, se eu permitir tal coisa, a igreja perde a adoração a Cristo. Não, perde não. Perde sim. Não, perde não. Mas- Davi Miranda curou aleijado entre aspas, porque aquilo dali foi um monte de mentira que aconteceu ali. Diz assim, tá soltando molete, isso e Fernando. aquilo. As pessoas levavam o cara Fernando. como Deus, Damião. Fernando. O que é a igreja para você? A igreja é as pessoas transformadas por Cristo, tirada do mundo, arrependida dos seus pecados e levando agora uma vida transformada em Cristo. Pronto. Aí você acha que uma pessoa que foi tirada do mundo por Cristo, foi transformada por Cristo, ela vive uma vida guiada por Cristo, pelo Espírito Santo de Cristo. Eu acho que essa pessoa vai se embaraçar com um milagre. Mateus capítulo número 24. Eu acho que essa pessoa vai se embaraçar Mateus com um milagre. capítulo número 24. Por quê? Eis que nos últimos dias surgirão falsos profetas. Ah, peraí, não tem nada a ver o falso. Quem é crente não se embaraça. Mais E uma olha, vez, você perguntou se tem pessoas que se embaraçam. Não. tem? Virão falsos testemunhos, enganarão até mesmo Não, os enganarão, não. Se possível, Eu se enganaria. possível. vai ganhar, que vai Não, enganar. não vai Não, não. se Se possível, possível, é porque não é enganariam possível. até, Tá bom. enganariam. Tá bom, Olha, se possível, Tá não bom. é possível. tá bom. Por que não é possível? Porque nós temos esse Por que não é possível? É. Porque ninguém engana aqueles que o Espírito Santo está nele. Se uma pessoa que tem o Espírito Santo tiver capacidade de ser enganada, então como é que a pessoa vai enganar a Quem Deus? vive com o Espírito Santo concorda. Ah, Quem vive com mas com se o não Espírito vive Santo. com o Espírito Santo é porque não tem Cristo. é a igreja. Você não tem como desvincular. Por exemplo, seu braço pode se mover se ele não tiver no seu corpo. Claro que não. Ah, pois você também não vai ter fé se você não E tiver a minha mão só mexe se meu cérebro der o comando para Se a mexer. cabeça. Então, lê para mim aí, capítulo de número Entendeu? 2 de Atos, verso 43 e 43. E veja que o texto diz: se possível. fora. Engana, mas não é possível. Tá? Capítulo 2, verso 41 a 43. Aqui, 41. Não, E então os que alegremente receberam a sua palavra foram batizados. E naquele dia acrescentaram-se em torno de 3.000 almas. Isso aqui foi a pregação de Pedro. isso. E eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Sobreveio temor a toda a alma e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum. Vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos os homens conforme cada um necessitava. Pronto, para aí. Certo. Para aí. Se crê em mim, também farão. Peraí. Se crê, também farão. Peraí. E todos criam, e sobreveio o temor de toda a alma, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, ok. E todos que criam estavam juntos e tinham as coisas em comum. O que é em comum aí? Não afirma, Todas as coisas em comum. não, mas não afirma categoricamente, se você for olhar o texto, não afirma categoricamente as obras dos apóstolos. Sim, mas as obras aí são milagres. Então, ou seja, uma coisa, aí aqui ele baixa, e vendiam suas propriedades e bens, parará, entendeu? Categoricamente ele não vai afirmar isso, categoricamente. Olha. Eu creio, Damião, eu creio, Damião, entendeu? Eu creio e aceito a palavra, claro, meu irmão. Mas assim, na visão categórica, ela não afirma, ela não é incisiva. Completo, ele fala. Veja, ele afirma, na verdade te digo. Agora o resto. Veja, na verdade te digo, que todo aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Acabei E fará maiores. Certo. E tudo quanto pedires em meu nome, o Pai o fará. Aí, se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Veja. Peraí. Se pedires alguma coisa em meu Peraí, nome, eu farei. Olha, Ok. olha a mudança. Não, peraí. Olha a mudança. Tudo quanto pedir no meu nome, o Pai. Está no céu.
Faz o quê? Realiza. Agora, em seguida, ele diz, tudo quanto pedir no meu nome, eu farei. Eu farei. É o Pai que faz ou Jesus que faz? Os dois. Não, ele é o próprio Deus em carne. Mas ele disse que pede ao Pai. Isso. Damião, entenda. Sim. Entenda. Eu rogarei ao Pai. Isso. Porque ele está sempre nesse trocadilho de palavra. Porque Ele está sempre. ele estava na Isso. Ele está sempre no trocadilho de palavra, dizendo assim, ó, eu sou o representante humano que estou lá para anteceder por vocês. Mas ao mesmo tempo que eu estou para anteceder por vocês, eu sou o próprio Deus que salvou vocês. Então, esse trocadilho de palavras, só que as pessoas não entendem. Eu concordo o que, Damião? O Deus, ele é um só. Pai, Filho e Espírito Santo. Concordo. Na sua essência, ele é um só. Sim. Porém, quando ele é dividido na Trindade, você vai aprender na Trindade, sim ou não? Não existe divisão na Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Não existe, é um só. Escuta. Pai, Filho e Espírito Santo. Sim. Mesma pessoa. Sim. Trabalhando em pontos estratégicos. Sim. Entendeu agora? Sem divisão. Entendeu agora? Em pontos estratégicos. Sem divisão. Sim. Porque se eu dividir... Não, entenda, Damião, o que eu estou dizendo. Ele é um só. Entenda. Estou afirmando novamente. Ele é um só. Sim. Porém, trabalham em setores distintos. Sim. Entendeu? Então, se eu não disser que ele trabalha em setores distintos, como é que eu vou acreditar na Trindade? Mas aí é o que acontece. Ele mesmo trabalhando em setor distinto, ele não se divide. O Pai é a justiça, o Filho a remissão e o Espírito o consolo. Entendeu? Mas entenda, mesmo eles trabalhando em E o próprio Pai mostra-se agora que existe mais de uma pessoa, mais de uma personalidade sendo apresentada. Eis o meu filho em quem? Sim. Ele está dando a entender o quê? Que existe duas pessoas ou não? Sim. Muito obrigado. Mas a filiação aí não quer dizer que ali não seja o próprio Aí Deus, o próprio mas Cristo a agora olha o quê? representação humana. Não. Quando ele fala assim, Damião, ele é bem claro que ele diz assim, eis o meu filho. Ele está dizendo, aquele que está ali é meu filho. Ou seja, existe mais de uma pessoa. Então, no É céu o Pai. tem dois. Tem três, porque o Espírito Santo não está junto? Não, não tem 3 pessoas no céu. Só tem uma. Bom, E eu provo a você. tá certo. Lê aí capítulo Olha. número 3. Lê aí capítulo número 3 de João. Deixa eu só Quando, ele eu diz, vou ler. quando o próprio Jesus diz para Nicodemos, diz assim, ninguém nunca subiu ao céu. Olha só. Ninguém nunca subiu ao céu. Quem vê a mim, vê ao Não, Pai. não, O próprio não. Jesus fala isso. Não, Isso é entendo. palavras dele. Mas deixa eu dizer. Jesus novamente, Deixa irmão, eu está se terminar a referindo a frase. quem? A uma pessoa distinta. Quem Aí. vê a mim, vê a um. Então, tem ou não tem duas pessoas nessa frase? Pronto. Aí ao mesmo tempo ele vai dizer o quê? Eu Eu estou acredito, mais uma vez, eu acredito nos três como um. Entenda. Sim. Entendeu? Porém, existe três personalidades trabalhando. Entendeu? A personalidade Mas é um ou é três? Se eu falar que só é um, onde é que fica a Trindade? no mesmo canto. Na unidade composta. Eu acho que eu não estou. Que é o errado. Eu não estou montando a pergunta certa. Entendeu? Eu acho que eu tô errando na colocação das palavras. Vamos lá. Tem como alguém estar conversando contigo aqui ao mesmo tempo estar no céu? O próprio Cristo disse o quê? Ou, perdão, o próprio Deus disse o quê com Jesus? Não, eu estou dizendo, o próprio Jesus Mais disse uma isso. vez, eu vou mostrar. Jesus está sendo batizado por quem? Sim, ele é alguém. Não, Jesus está sendo batizado por quem? Não, você está falando de Jesus. Eu quero falar de Jesus especificadamente. Jesus está Não, dizendo. meu filho, eu tô falando, a gente está falando da Trindade aqui. Jesus está sendo batizado por quem? Certo? Ok. Quando Jesus vai saindo da água, quem é que fala? Jesus? O Pai. É o próprio Jesus. Não, meu filho. É o Pai. Porque o Jesus, não, meu. É o Pai que fala. Ele se referindo a quem, irmã? Uma personificação. Ele se referindo a quem, irmã? Ao filho dele. E aí? Sim. Mas esse filho dele não quer dizer que lá tem outro Estou trono dando o meu único filho. A Bíblia vai dizer que o próprio Pai disse que ele dá o seu único filho como Mas sacrifício. Jesus é o único filho de Deus? Ah, então aí tem que rasgar, meu irmão. E agora? Tem que rasgar a Se eu Bíblia. provar que Jesus não é o único filho de Deus? Aí ele quer falar das pessoas que aceitam Jesus como seu... Não, Meu filho. Não, eu provo a você que pessoas antes de Jesus vir já eram chamadas filho de Deus. E aí? Mas aqui está na terra como filho dele. Eu tô falando da essência. Entendo, A irmã entendeu e tu entendo. não entendeu. Não, eu entendo. Agora eu quero que você entenda e espere falar. E aí, você entenda e espere falar. Entenda. Adão é filho de Deus. Sim, foi feito por ele. Ele é filho de Deus, a Bíblia diz que ele é filho de Deus. Ele
ele é filho do Não, Senhor. a Bíblia diz, eu não estou perguntando, a Bíblia diz. Ele disse que é o meu filho. Aonde? Lá em Gênesis. Não. Não, mas ele fala, Não. ô meu filho, mais uma vez, quando Jesus cria o homem, ele está criando o quê? Não, meu filho. Um robô? Entenda, eu quero que você dê um texto. O texto está em Lucas, o último versículo. Certo. Quando vai mostrar a genealogia de Cristo. E vai dizer Malaléu, filho de fulano, Sete, filho de Adão, e Adão, filho de Deus. Opa! Certo. E Adão, filho de Deus. Porque foi criado pela mão dele. Vamos lá. Israel é filho de Deus. Por que não seria? Tem textos citando isso. Por que não seria? Não, tem textos Não, citando eu isso. estou lhe perguntando, você levantou a pergunta, Israel é filho de Deus, por que não A seria? pergunta foi levantada dentro da Bíblia, você tem que responder dentro da Bíblia. Eu- Tem Me texto, explique por que não mas seria. tem texto. Me explique. Não, eu quero que você diga, tem O texto. próprio Cristo diz assim, o teu povo será o meu povo. Não tem nada a ver com isso. Tem texto. Êxodo 4:22, leia. Êxodo 4:22. Me es- Diga a Faraó, Israel é meu filho primogênito. Certo. Primogênito e unigênito. Primogênito primeiro. Unigênito, único gerado do Pai da mesma essência como substância. Olha só. O único gerado de Deus é Jesus. É Certo. fato. Agora, só que, quando fala de único gerado de Deus, é o único que tem a mesma essência com substância do Pai em E foi santidade, o que eu caráter. falei, que Jesus é o único filho de Deus, por quê? Sim, mas aí quando você fala único, aí no sentido que você tem... Ô, Damião, a gente estava falando referente à trindade. Sim. E eu estou falando de referendabilidade. Não, tá Me não. dê sua Bíblia, por favor. Não, tá não. Pode dizer o texto que eu leio. João 3. Certo. Olha a Que conversa, até eu disse que eu ia ler, não foi? olha a conversa com Nicodemos. É Evangelho Espírito. Você tá levando, você levou para o batismo, que ali no batismo ali é uma referência. Aí quer dizer que não é Deus Não. que está falando. No batismo ali, Ah, ali, meu irmão. primeiro que no batismo ali você vai Que ver uma é referência isso, bastante cara? interessante ali. Ei, não, Damião. Tu quer dizer que quem está falando ali é quem? É uma voz do além que está É o dizendo. próprio Deus, que é o próprio Cristo. E o próprio Deus está chamando Jesus de quê? Mas Jesus na forma humana. Não, meu filho, mas está chamando de quê? Vai, E ele ainda diz, eis o meu filho unigênito. Vai, lê aí. O que ele diz a Nicodemos? O que é que Jesus diz a Nicodemos? Eu não estou tirando, eu vou ler agora. Eu não estou tirando, Damião, mais uma vez, eu não estou tirando a essência de que Pai, Filho e Espírito Santo é só um. Eu não estou tirando isso, eu acredito nisso. Lá no céu só tem um. Acredito nisso. Só tem Porém, olha o que Jesus diz. Eis que eu vou para onde? Para a direita do meu? Sim. De novo? Sim. Então existe. Não. Acabou. Leia o texto. Se a frase está formulada, se a frase está sendo formulada pela própria Mas boca. entenda. Peraí. A frase está sendo formulada pela própria boca de Cristo. Eu subirei para o lado de quem? À direita de quem? Do meu pai. Ele está tá dizendo que existe quem? É só um? Só um. Tá certo. Só um. Beleza. Esse texto aí que ele João fala- 3, diga. João 3, veja capítulo número 16, versículo 16. 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Deus amou. Veja o versículo que ele diz assim, Nicodemo, ninguém nunca subiu ao céu. Eu não sei se é o 12. Peraí. Eu acho que é o de 5. É o. Eu acho que é 10, 11. Na verdade te digo que nós não falamos o que sabemos, testemunhamos o que tem visto, e não aceitais o nosso testemunho. Se vós faleis coisa terrena e vós não credes, como creres, se eu vos falar das coisas celestiais. Isso aqui é uma pergunta, Sim. Jesus falando. Então, e nenhum homem subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. Filho do homem que está... Olha aí. Na frase ele está se referindo a... A ele, ó. Ele Oi, tá irmão. dizendo, o filho do homem que está conversando contigo está no céu. Não, isso aí é interpretação, isso aqui é básico de interpretação de texto, Damião. Isso é básico. Ele tá o quê? Escute isso aqui. Olha, Ah, e ele está dizendo que está conversando com o Nicodemo ao mesmo tempo está onde? porque ele. Aí se eu não crer nisso, Ah. entenda, se eu não crer nisso aí, eu estou tirando de Deus, sabe o quê? A onisciência, filho. Onipresença. E a onipresença. Exato, e a onipresença. Obrigado, mano. Então E a Jesus onipresença. está mostrando que ele é o quê? Quando ele se... Entenda, eu vou A fazer bem questão devagarzinho. Quando ele fala, eis o meu filho, só o contexto da frase. Sim. Existe quantos sujeitos na frase? Isso aqui é interpretação de texto básica. Sim, meu filho, existe dois, mas eu quero que entenda você uma coisa. Exatamente. Mas quando você diz filho, você está levando para o sentido natural.
Não, Você está da querendo, minha você, outra... Não, você tá não, querendo não, enquadrar, não, não. enquadrar Deus no sentido natural Não. da mente humana. Não tô. Entenda? No céu não existe dois tronos. Porque se existisse dois tronos... Eu estou assentado do lado da direita de quem? Se existisse dois... Pronto, então vamos lá. Eu estou assentado. E Apocalipse vai dizer que todos os joelhos se dobrarão a quem? Perante Deus que está no céu. Não, perante a Cristo. Vamos lá, não é isso? Mas lá em Isaías vai dizer que todos os joelhos se dobrarão diante de Deus, que é Yahvé. E agora? Yahvé é Senhor no hebraico. Não, mas é o próprio Deus ou não? Não é Senhor. Então eu não posso direcionar o nome de Deus como Senhor, não. Eu estou até blasfemando contra isso. Entendeu? Você está querendo fugir da pergunta. Não. Tô não. Você acabou de dizer aqui. Isaías, volta lá. Não, peraí. Volta para Apocalipse que você falou. Vamos explicar. Não, volta para Apocalipse. Eu vou mostrar outro texto mostrando que o Jesus é o próprio Deus que você está dizendo que não é. Oxi. Olha. Meu Deus. Você está dizendo que lá tem dois, lá não tem dois. Agora lá tem no sentido o quê? Tá. Como Deus se fez humano para pagar o quê? Nosso pecado. Foi o próprio Deus que se humanizou. É diferente. Vai dizer. Eu acho que Rabi tá cochilando ali. Ah, não. Isaías 45. Tudo bem. Vem pra cá, moleque. E... Aqui. 22. Primeira coisa que aqui a gente vai entender. No verso de número 21. Anunciai e chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então anunciou? Porventura não sou eu o Senhor? Aqui é o próprio Deus. Certo. E não há outro Deus senão eu. Deus justo, Salvador, não há outro fora de mim. Não há outro fora de mim. É Deus dizendo. Não há outro. Aí ele diz, olhai para mim. Vamos lá. Olhai para mim e sereis salvos. Primeira coisa. Como é que você olha para aquilo que você não vê? Sim? Então, quando Paulo diz que Cristo é a expressa imagem daquilo que não foi visto, é Deus. Sim. Deus humanizado. Por isso que o nome dele começa dizendo Emmanuel, Deus conosco. Isso significa quem Deus é, quem Jesus é. Deus. Certo, entendi. O nome Jesus significa sua função. Ele veio salvar. Só quem pode salvar o homem é Deus. Eu não sei se você já leu o livro chamado Mais do que um Carpinteiro. Não, li não. Então, lê esse livro, é muito bom. Quem é o escritor? Você lembra não? Não, mas depois você manda para mim. Mais do que um Carpinteiro. Olha, entenda só. Eu não estou, Damião, destituindo a soberania de Deus como um só, não. Porque eu acredito nisso. Sim. Entendeu? Eu só, olha só, entenda só qual é a minha visão. É que o próprio Deus tem três formas distintas de se trabalhar. Mas quando você fala três formas, você está entrando numa heresia antiga. Não. Sabe de quê? Sabe de quê? Triteísmo. Vamos lá. O triteísmo, ele dizia Não, que Deus... não creio que Deus nisso. tem três maneiras de se interpretar. Não. Eu não acredito em três maneiras de interpretar Deus, não. Não, mas não é três maneiras. Eu acredito na interpretação do Evangelho de João primeiro. Veja, Deus se apareceu como Deus, depois como Filho e depois como Espírito. E não é assim. Vamos lá. Atos, capítulo de número 7, versículo de número 56. Leia. Estevão viu quem? Ao lado do Pai. Isso aí é o que tu quer dizer. O Filho. Sim, que é a representação da raça humana. Isso é diferente. Jesus está lá como... Tá bom. Entenda só, vamos lá. É só... Adamel, eu acredito. Eu acredito no que você está falando. Tá aqui essas duas taças, não tá? Certo. Tá aqui essas duas taças. Elas são idênticas? Sim. Não são? Mas tem duas iguais, sim? Sim, são idênticas. Mas não deixa de não ser idênticas. Pronto. Do mesmo jeito... Só que acontece. Eu concordo com Deus. Está vendo? O que é que você está vendo? Veja que é a expressão filho do homem. Filho do homem, ele se referenciando ao Deus. Não, você é um pregador e você sabe disso. Filho do homem está se representando a natureza humana. Porque vai dizer lá em capítulo de número 23, de número, que Deus não é filho do homem para que ele minta. Sim, Então, aí como é que o filho do homem está aparecendo do lado de Deus? Eu não estou dizendo que eu acredito. Presta atenção também. Quando diz filho do homem, é a representação humana. Como é que a representação humana, cheia de falhas e defeitos e imperfeições, está assentada de lado da direita de Deus? Se não for o próprio Filho de Deus que veio encarnado, o Deus encarnado em homem, para chegar aqui na Terra,
levar a salvação à humanidade e voltar para o céu. Entendo o que eu estou dizendo a você. Quando ele está vendo aqui, é que o próprio Deus tomou forma humana para nos representar a ele mesmo. Sim, eu concordo, Entendeu Damião. agora? Mas entenda. Só que quando Jesus aqui está, quando Jesus, o homem, veja, primeira coisa, Jesus, o homem, ele é 100% homem e 100% Deus. Ele está do lado do trono, correto? Ele está do lado do trono. Certo. Esse Jesus representa a raça humana. Assim como Adão representa a raça humana caída. Mas concorda que existe um Jesus do lado do trono? Sim, que ele é a representação da humanidade. Ele veja. E que essa isso representação de Jesus... Olha como isso aqui está tão interessante em Gênesis. Ó. Não, Damião, só para entender aqui. Essa representação de Jesus como raça humana está tirando dele, vamos dizer assim, a essência do Deus vivo? Não, porque ao mesmo tempo que ele está representando o ser humano, ele é Deus. Exato. Entendeu? Mas lá não tem duas pessoas. Lá só tem, por exemplo, quando Estevão vê, ele está mostrando que... Primeiro que ele começa a dizer, não, esse Jesus aí que vocês... Porque nesse livro que o pessoal aqui pode ler também, que é mais que um carpinteiro. Mais que um carpinteiro. Isso. As pessoas têm uma mania de dizer que os fariseus não acreditaram que Jesus é Deus. Eles acreditaram tanto que eles mataram Jesus por causa dizendo que era blasfemo. Até hoje os judeus não... Você sabe, né? Os judeus ortodoxos da classe mais tradicional não acreditam que Jesus veio à Terra, né? Olha, vê só. Aqui interessante. E a gente é enxotado por ele lá. Olha só, pessoal. Gênesis capítulo 5. Este é o livro da geração de Adão. No dia que Deus o criou. O homem, a semelhança de Deus o fez. Olha, veja só. Deus fez a semelhança. Macho e fêmea o criou. E os abençoou. O seu nome Adão. No dia o que fez. E Adão viveu 130 anos. Gerou um filho. A sua semelhança, veja só que já distorce. A partir do momento que Deus fez o homem, ele fez a imagem e semelhança dele, correto? Eu ia entrar eu ia lhe fazer essa pergunta, sabe, Damião? Se o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus, foi ou não? Sim, Adão, sim, concorda, né? Sim. E por que as outras pessoas são feitas a imagem e semelhança de Adão e não de Deus? Porque a imagem agora ficou distorcida na queda. Então ele tem que gerar filhos segundo conforme ele é, e não segundo conforme Deus é. Ele perdeu a essência. E eu ia lhe responder exatamente a mesma coisa. Porque assim, tem as pessoas que dizem assim, nós somos filhos de Deus. Eu acredito que não. Porque a gente foi gerado de uma imagem distorcida de Adão, certo? Sim. Após a queda. Então eu posso ser considerado imagem de Deus? Não. Porque a minha geração veio da imagem De Adão. distorcida. Isso. Show de bola. Aí agora você pode ler lá em 2 Coríntios, capítulo de número 3, e verso de número 17, 18 e 19. Aonde no 18 vai dizer, aonde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. E todos nós andando com o rosto descoberto, somos transformados na mesma imagem do Filho. Aí apresenta a humanidade de Jesus, que é ele agora restabelecendo a raça humana que caiu em Adão, ele levantando para mostrar e trazer o plano original. Ô Damião, assim, esse querer, como é o nome? Essa vontade de transformar, É a metamorfose. de estar se transformando, mudando, será que vem? Eu tô lhe fazendo uma pergunta sincera, sincera e objetiva. Será que vem da distorção da queda do homem? Sim. O ser humano sentir esse desejo de estar mudando, se transformando, querendo... Eu acho, eu não sei se seja isso uma raiz verídica, na verdade, mas eu acredito que seja a vontade, ou a vontade de transformação vem da distorção da queda do homem. Veja como isso é interessante. Perdão, da distorção de Deus na queda do homem. Você falou, todos que nasceram depois de Adão, nasceu com a imagem de Adão. Distorcida de Deus. A imagem de Adão. Sim. É a imagem do homem caído. Exato. Correto? Por isso essa vontade de Todos que transformação. estão em Cristo, eles estão caminhando e sendo transformados à imagem de Cristo. Porque Cristo é a expressa imagem do Deus que nunca se viu. Ou seja, ao qual eu li lá no capítulo 45, verso 22. Olhai para mim todos os termos serão salvos. Ou seja, como é que Deus nunca foi visto? Olha, o Deus que nunca foi visto se revelou na face de Jesus Cristo, que era a expressa humana da humanidade, num corpo do pecado, sem pecado. Porque assim, Damião, você falando referente ao homem e tal, aqui ele foi criado e tudo mais, então essa condição de mudar vem do problema que Adão teve na queda, ok. Aí quando você está seguindo a Cristo, você está tentando alcançar a imagem do Adão antes da queda, não é isso? Na verdade, não é que você está.
Não, Mas porque aí- assim, conhecereis a verdade vos libertará. Me perdoe estar citando o versículo assim, mas é só para ter um entendimento. A verdade é quem? É Cristo, certo? Sim. Então eu só tenho libertação quando eu conheço a Cristo. Então se eu conheço a Cristo e estou andando com Ele, estou em processo de quê? De libertação, não é isso? Isso, que aí é um ato de relacionamento. A palavra conhecer lá é um ato de relacionamento. Certo, entendi. Não é uma questão só de conhecer de forma teórica, é um relacionamento diário. É o que Jesus falou. Se você estiver em mim, é um relacionamento diário. Então, para fazer as obras de Cristo, eu preciso ter um relacionamento diário. E nem sempre a gente tem esse relacionamento diário. A gente acredita em Jesus como Filho de Deus, como nosso Salvador, como quem pagou nossos pecados. Isso certo, para salvação, correto. Você será salvo. Sem obra nenhuma. E a salvação vem pela graça, certo? Isso, sem obra nenhuma. Mas certo. mesmo assim, aqueles que fizeram alguma obra não foi para ser salvo. Fizeram porque são salvos. E também para que seja apresentada a Isso. glória de Deus, certo? Mas aí Jesus vai dizer que Paulo vai dizer que naquele dia vai ter pessoas que não têm obra nenhuma e mesmo assim serão salvos. Não vai ter obra nenhuma. Por exemplo, os apóstolos... Mas aí, então, o que seria a salvação para essas pessoas? Qual seria, vamos dizer assim, o princípio dessa salvação? A fé. A primícia. A fé. A primícia. A única fé no Filho de Deus, apenas crer. Por exemplo, todo aquele que confessar o nome de Jesus será salvo. Opa, todo aquele... peraí, todo aquele Livro de confessar... Marcos 16 Sim, diz, né? Todo mas- aquele que crê e for batizado Sim. será salvo. Mas entenda, todo aquele. Aí você chega num bar, entenda, você chega num bar, você chega hoje agora num viciado. Eu ia falar isso agora. Um viciado. Ele crê. E o viciado diz assim, eu creio. Batizou, já vai ser salvo? Não, entenda, não vou dizer nem batizou. Todo aquele que confessa que Jesus é Filho de Deus, o apóstolo João diz assim, todo aquele que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus está nele. Opa, peraí, Deus está nele, no drogado? Deus está no Se Deus não habita em templo imundo. Você entendeu agora? E sim. Que a expressão ali não pode ser trazida para os dias atuais, por quê? E nem pode Por ser quê? levado ao pé da letra, né? Porque ela pode ser trazida nos dias atuais, sim. Por exemplo, no tempo da Nigéria, no tempo do Paquistão, do Sudão, onde tem grandes perseguições, onde os cristãos são mortos. E mesmo assim eles professam abertamente, Jesus é Filho de Deus. Ele está botando a sua vida em risco por um evangelho que muitos não querem professar. Aí esse texto é válido. Mas aí Mateus vai dizer, bem-aventurado aqueles que sofrem perseguição pelo meu nome, porque deles é o reino dos céus. Mas veja, o cara que está no bar bebendo agora e ele diz Jesus é Filho de Deus, Deus vai estar nele? Se Não, ele tá no bar? não. Mas por que não vai estar nele? Se ele está confessando. Mas ele não está confessando no sentido extremo. Sim. Porque ele tem facilidade de servir a Jesus como é para ser servido, mas mesmo assim ele está no bar bebendo cachaça, se prostituindo. Ou seja, a prioridade dele não é Cristo. Isso. Aí tá certo. Então a fé dele é uma fé morta. Aleluia. Então quando nós observamos aqui, vai aqui no capítulo 3, verso de número 17 e 18, veja só. Ora, o Espírito, onde está? Ora, o Senhor é Espírito. Aí ele aponta para Deus, aquele Deus diz assim, olhe para mim, mas como é que eu olho para aquilo que eu não vejo? Isso. Correto? Correto. Como é que eu vou enxergar o que eu não vejo? Sim. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Aí, ora, se Deus é Espírito, onde estiver o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, aí ele diz, mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como pelo espelho. Pessoal, perdoa aí o barulho, o avião passando, dá um tempinho aí e a gente já volta, tá? Em nome de Jesus. Quero deixar aqui, estamos aqui com o presbítero Damião, da Assembleia de Deus Missão, a conversa muito proveitosa, irmão, abençoada por Deus, uma conversa cheia de conhecimento, onde a gente aprende a palavra do Senhor, tá certo? Tá ele e a sua esposa deu uma saída, porém ele está aqui conosco e é um prazer recebê-los aqui, amém? Então veja, com a cara descoberta, aí veja, com a cara descoberta, refletir. O que é um refletir? Tem um espelho, o espelho me reflete. Sim. Correto? Certo. Então o que acontece? Refletindo. É distorcido, mas reflete. Isso. Refletindo por quê? Como um espelho, a glória do Senhor, e a glória aqui fala de presença, né? Conforme eu vou caminhando, a presença de Deus vai sendo sempre ativa na minha vida, conforme eu vou me dedicando, me abstecendo daquilo que desagrada a Deus, deixando para trás todo embaraço, toda imundície, e vou deixando e prosseguindo para o alvo e vou sendo transformado dia após dia. E ele vai dizendo, na mesma glória, na mesma imagem, como pelo mesmo Espírito que já me libertou, sou transformado na imagem do Filho de Deus. Que no caso, o homem Jesus, que é o próprio Deus encarnado, que veio me salvar. Porque ninguém pode salvar senão Deus.
Se não Deus. Então, se Deus... Mas ninguém vem ao Pai se não for... Veja que ele não diz ninguém vem. Ninguém vai. Nem diz É ninguém assim, vai. ninguém vai ao Pai se não for... Se não me engano, lê por favor. Vamos ler. Que é para não sair o versículo errado. Veja. Verso de número 6, justamente do capítulo que a gente começou. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem. Ele dá conta para ele. E eu falei, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha aí. Aí em seguida, Filipe vai dizer, disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. Aí ele disse, olha o que ele diz. Disse-lhe Jesus, eu estou há tanto tempo contigo, filho. E tu não me conheces? Jesus está dizendo o quê? Em outro momento, eu sou o próprio Deus encarnado, filho. Em outro momento ele vai dizer, quem vê a mim, vê ao Pai. Dentro dessa condição, eu preguei um dia desse, Fernando, que muitas das vezes as pessoas, entenda só, meu pessoal. Aí, entenda só, quem é maior? A eternidade ou quem criou a eternidade? Na minha opinião, é quem criou. Claro, então Jesus ele vai dizer que um dos nomes dele é o quê? Eternidade. Pai. É eterno. É o Pai. E também fala que é eterno. Sim, ele é eterno, mas ele é o Pai da eternidade. Então, isso mostra que antes que a eternidade existisse, ele já existia. Sim. Opa, concordo. então a eternidade... Eu concordo. Veja, a eternidade teve começo, mas não tem fim. Sim. Correto? Porque a gente vai viver uma eternidade quando sair daqui. Mas a eternidade tem começo. E não tem fim. Certo? Só que Deus nunca teve nem começo. E nem fim. Então, o que Deus quer me mostrar? Se eu almejo alguma coisa, almejo que seja maior. Porque se Deus é maior que a eternidade, minha vontade não é a eternidade. Minha vontade é conhecer quem fez a eternidade. Sim. Aí as pessoas querem... Olha, por isso que o apóstolo Paulo ele é tão tremendo que ele vai dizer assim, amaram mais a dar crédito à criatura do que o Criador. Até mesmo na eternidade, se você tiver ânsia pela eternidade e não por quem fez a eternidade, você está desvinculando a essência da adoração, que é a primazia de Deus em tudo que ele fez. Porque ele está acima de tudo. Sim. Até a eternidade foi criada por Deus. Então, se a eternidade foi criada por Deus, a eternidade é maior do que Deus? Não, menor. Então, eu almejo conhecer o dono da eternidade. Isso, e não... Aí não a eternidade. Mas se eu estou no dono, a eternidade é garantida. Sim, está com olha ele. Olha que coisa interessante. Se eu estou no dono, a eternidade é garantida. É. Mas a eternidade não é a causa de eu servir a Ele. A causa de eu servir a Ele é Ele. Sim. Por isso que Jó diz o quê? Meu amigo, pode tirar tudo. E o próprio Jesus fala com Jó assim, onde esteves tu? Quando eu fazia os fundamentos da terra. E aí? Meu amigo. Então, você olha para a Bíblia, e nós vemos que nesse crer de Jesus aqui, a gente está muito distante daquilo que Deus quer que nós sejamos. Mas isso não quer dizer que nós estamos distantes da salvação. Por quê? Porque a salvação não depende da minha obra. Só que uma vez eu sendo resgatado por Jesus, Jesus espera de mim que eu viva como Ele quer que eu viva, para que as obras dele sejam manifestas. Mas ainda que eu não viva, como diz os talentos, eu enterre os talentos, eu serei salvo. Sim. Não porque as obras podem me salvar, não. Mas porque a minha fé no Filho unigênito de Deus. Ele derramou sangue por mim. Ele me resgatou. E isso ele não vai anular. Mas uma coisa é fato. Se eu posso ter de Deus um compartilhamento de viver a alegria de usufruir das coisas de Deus na terra, por que eu não vou usufruir? Sim. Só que as pessoas olham mais para o bem material. Ah, o que é de Deus na terra? O bem material. E o dinheiro, próprio Deus disse lá para a tribo de Levi, disse, não estais alegres com o que tu pode ter aqui, mas ficais alegres, pois o seu nome está escrito no livro da vida. Olha só. No livro da vida. Então por quê? Ele mostra que ele veio não para esse mundo, ele veio para o mundo eterno. Isso. Entendeu? Então, nessa circunstância, esse fazer as obras que Jesus disse que nós faríamos, e ele não mente, é que nós devemos aprender a viver no mundo olhando para duas coisas. A limitação que esse mundo nos traz e as coisas que esse mundo oferece não são firmes. Porque o homem pode ter muito dinheiro, mas a qualquer momento morrer e não levar nada. Mas aquele que vive uma vida para Deus,
ele gozará dos privilégios eternos de Deus. Sim. Tanto aqui na terra como no céu. É onde entra Efésios capítulo de número 3. Veja só, ele nos enriqueceu com todas as bênçãos dos céus. Veja, se as bênçãos são dos céus, as bênçãos dos céus são diferentes das bênçãos da terra? Claro que sim. Porque nas bênçãos do céu, aonde é que você encontra poder para curar um doente? Se no céu não há doente. Isaías vai dizer Você que entendeu? nós renovarão as forças como águia, ou renovarão nossas forças, correrão, nos fadigarão e subirão com asas como de águia. Mas veja, lá tem um celeiro aonde tem lá. Esse compartimento aqui é poder. É autoridade para expulsar demônio. E, meu irmão, até o armazém é diferente do que tem aqui, né? Tá meu irmão? entendendo? Ou seja, não são coisas superficiais e que pode se acabar, são eternas. São eternos. É o poder eterno, é a glória eterna, é a unção eterna de Deus. E aí nós ficamos presos a este mundo, buscando as coisas daqui, os bens daqui, as bênçãos daqui. Já prestou atenção? Sim. Que toda vez que eu emprego um texto e eu vou com uma campanha, as bênçãos são aqui. Deus vai abrir a porta de emprego. Deus vai abrir a Eu não concordo com isso não, Deus vai abrir Gabriel. aquilo. E ou seja, por que você não instiga as pessoas? Deus não está preocupado com o que você vai possuir aqui, não. Isso aqui... Primeiro que se Deus se preocupar, ele deixa de ser Deus. Exatamente. Né? Mas na cabeça desses caras aí, Deus está preocupado com o bem-estar das pessoas aqui. Entendeu? O que Deus quer que você vá. Usufrua. Exato. Usufrua das coisas que ele já lhe deu. Ou seja, Mas só que o nosso reino não é aqui. Isso. O nosso reino é celeste. mas aí ele vai Aqui a gente está só de passagem, dizer, eis que eu vou vos preparar. lugar. Tu tá entendendo? Ou seja, então quando nós olhamos para essas coisas, Deus quer nos conceder uma coisa que nós não achamos no supermercado, né? Porque assim, se eu tenho dinheiro, eu vou ali e compro um carro ou benção, né? Isso que todo mundo pode ter. Sim. Olha, o cara teve dinheiro, pode comprar um carro. Sim. Que benção é essa que todo mundo pode ter? Ainda bota atrás do carro, presente de Deus. Tá entendendo? E aí Paulo vai fazer uma distinção de bênçãos. Ele vai dizer, tem bênçãos que nem todo mundo pode ter. Exato. Só quem pode ter é aqueles que já morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo e busca as coisas do céu. Sim. Porque se eu busco as coisas do céu, as coisas da terra já não é mais interessante para Não. mim. E se não tem interessante para mim, então eu vou usufruir do que é do céu, eu vou poder ter poder para curar doentes, poder para expulsar demônios. E estas coisas estão acessíveis a mim. Agora eu, por ser materialista, porque não deixamos de ser... Eu pego a fé e boto aqui, ó. Isso. Então minha fé está ligada ao que eu posso pegar materialmente. Isso. Entendeu? E a palavra do Senhor, ela não está colocada em uma caixinha, em um cubo para você palpar ela. É acima daquilo que você não imagina. E olha o que Cristo diz lá em Jeremias: te mostrarei coisas que o teu coração não sente, Sim. tua mente nunca pensou. Olha só, o próprio Jesus ora por nós, dizendo, eu não oro somente por esses, João 17 e 20. Não oro somente por esses, mas por aqueles que hão de crer em mim, por meio da tua palavra. Sim. Esse crer é um crer ao qual nós não vemos, nós confiamos na palavra. Sim. Só que tem coisas que nós confiamos, tem coisas que nós não confiamos. Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Próxima semana estaremos de volta com mais um podcast, esse papo gostoso, abençoado. Damião, foi um prazer estar contigo. Prazer foi meu, que Deus abençoe. Meu irmão, que conversa maravilhosa e proveitosa, viu, Damião? Que Deus abençoe. Vai voltar mais vezes? Vamos sim, vamos fazer aqui o do dízimo, né? Vamos fazer uma série de vídeos aí, irmão. Fica atento aí. Vai sair uma série de vídeos, eu e Damião aqui, ensinando a vocês. Vai ser, vamos dizer assim, vai ser uma masterclass. Olha só, nós vamos tentar mostrar o dízimo em sua essência. O máximo possível, né, Damião, Em sua daquilo essência. que a Bíblia vai apresentar pra gente. Porque, deixando já uma deixa, existe um dízimo mensal, trimestral e anual. Então, Na existe época também, geral, né? existe um dízimo também que é de 3 em 3 anos, que era para dar para os ímpios, viu? E existia também uma oferta que era dada de 7 em 7 anos, onde os ricos perdoavam Devolvia. a dívida de muitas pessoas que estavam devendo. O ano aceitável do Senhor. Exatamente. O próprio Jesus é hoje. Hoje o próprio Jesus é esse ano aceitável. Exatamente. Não é isso? Que Exato. nos devolve tudo aquilo que a gente perdeu, como dignidade, como honra, e ele nos devolve. Ó,
A gente vai fazer uma masterclass aqui, poderosa. Você vai entrar em contato com o nosso Instagram da igreja, tá certo? Você vai se inscrever. E para quem quiser o certificado, a gente vai emitir o certificado, tem apenas o valor da impressão. A gente vai fazer aqui uma masterclass interativa para você sair daqui com uma referência bíblica sobre o assunto, tá certo? Será tipo um simpósio, né, Damião? Referente a dízimos e ofertas, e você sairá com certeza abastecido de muita informação abençoada para o teu coração. Então, bom de Deus, a paz do Senhor, Deus vos abençoe poderosamente. Damião se despede do povo. Que Deus abençoe, uma boa noite, ou boa madrugada, né? Fica na paz em nome de Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.